Olha o gajo. Agora aqui com cenário e tudo mais. Sim, senhor, olha aí. Mas as coisas do Ronaldo, ali a máscara do Toby que veio do chinês, e a lanterna também é do chinês. Estas lanternas aqui, que estou a ver aqui uma luz. Isto está-me a matar os olhos, mas pronto. Gostam do novo cenário? Eu tentei fazer aqui uma coisinha assim gira, sei lá, tipo, para tentar esconder um bocadinho a desarrumação do meu corpo. Eu não vou mostrar, mas está muito desarrumado, mas até está giro, né? Tentei fazer aqui uma coisa mais gira, né? E porque eu também não consigo prender esta porcaria no teto, pelo menos não por agora. Eu vou tentar, eu mandei vir umas cenas da China também, do AliExpress, para prender isto aqui no teto, mas enquanto eu não conseguia tentar aprender ali, vocês não estão a ver, mas está ali a prender uma coisinha que tem. Está horrível, mas olha, está aqui dentro dos possíveis, está melhor, está mais giro. Mas pronto. Olá a todos, pessoal, tudo bem? Eu sou o Festas e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série documental Marcou, onde eu conto a minha história e a minha experiência pessoal sobre uma pessoa, um jogo, uma empresa, ou seja o que for. E o protagonista deste episódio é a rádio em atividade mais antiga de Portugal, a Rádio Renascença, depois da Antena 1. É uma rádio muito especial para mim por várias razões, seja como forma de entretenimento ou, mais recentemente, tornou-se durante 3 meses o meu local de trabalho. É verdade, foi exatamente há um ano atrás, no mesmo dia e hora que este vídeo foi publicado no YouTube, que eu comecei o meu estágio curricular aqui na Renascença. Aqui não, porque eu não estou lá, mas mais especificamente no departamento de multimédia, como editor de vídeo e gestor de redes sociais, que é onde eu fui. É verdade, há uns dias atrás fui lá para gravar, para ir lá ter com eles, para voltar a ver, depois desde setembro, né, que já não metia lá os pezitos. Foi muito giro e foi um bom momento também, tinha muitas saudades deles e de toda a gente, da rádio e tal, foi incrível. Vocês já vão ver mais sobre isso, ok? Esperem mais um bocadinho. Quero agradecer ao pessoal da Renascença por terem permitido gravar este vídeo no local onde fui tão feliz e que é um dos principais motivos de lhes ter dedicado este episódio de Marcou-me. Bem pessoal, antes de irmos para o vídeo, e eu sei que esta parte é a parte mais chata, mas tem de ser, né pessoal? Eu gostava de vos pedir que vocês deixassem o vosso like, subscrevam este e os meus outros canais no YouTube, sigam-me na Twitch, em twitch.tv/festadodivino, sigam-me também no Instagram, o nome é o mesmo, e se quiserem e tiverem possibilidades para tal, podem doar-me algum valor por MBWay ou por Revolut em revolut.me/festadodivino. Este vídeo demorou horas a preparar e a editar e infelizmente eu ainda não sou monetizado do YouTube, nem sequer estou perto disso. Então qualquer valor é importantíssimo. Todo o dinheiro doado será investido 100% no futuro do canal e na qualidade dos vídeos futuros. Já agora não aceito reembolso, não há desculpa. Todos os links que mencionei estão todos na descrição. Muito obrigado. Mas pronto, chega de conversa e de mendigar e vamos lá começar. Até rimou, até baiou. Hoje vocês vão conhecer um pouco da história de uma das rádios mais importantes da história do nosso lindo país e vão ouvir algumas experiências pessoais e momentos incríveis que eu tive e tenho sobre a Renascença. Bora lá. A Rádio Renascença foi fundada oficialmente em 1938. Mas se vocês acham que a história da Renascença começou apenas aí, estão redondamente enganados. As origens da Renascença rondam no ano de 1933, quando no dia 1 de fevereiro desse ano foi publicado um artigo assinado pelo jornalista católico Zuzarte Mendonça, onde ele expressa a sua ideia de criar uma rádio católica. E qual é que era o nome da revista, João? Pois, Renascença. É verdade, eu até tenho aqui uma cópia aqui na mão. Por acaso, não tenho. Porquê que eu... Espera aí. Mas porquê? Porquê criar uma rádio católica? Bem, vamos ouvir as próprias palavras de Zuzarte Mendonça na altura. Muitas são já em Lisboa as estações emissoras, mas os católicos não possuem ainda a sua e só com extrema dificuldade e por favor especial podem recorrer a uma ou outra para se fazerem ouvir. Porque não nos resolveremos a preencher esta lacuna a servir-nos desta maravilhosa conquista do engenho humano? Mas até o momento a tal Rádio Renascença era apenas uma ideia mandada para o ar, apenas um pequeno artigo de opinião dentro de tantos outros que se podiam ler nas revistas da altura. Mas o que é que aconteceu? Veio a concretização dessa ideia. Em maio de 1935, Monsenhor Manuel Lopes da Cruz, um sacerdote católico nascido em Póvoa de Varzim no ano de 1889, que também era jornalista, decidiu pôr em prática essa ideia. Mas como é que ele ia conseguir tirar essa ideia do papel e torná-la realidade? É que criar uma rádio está longe de ser fácil. E se hoje é difícil, imaginem como é que foi criar uma rádio num país onde mal se sabia o que era isso, pouco tempo depois do início do Estado Novo e da famosa censura do lápis azul. A sorte da Renascença é que, como era uma rádio, não podiam riscar com lápis, então ficaram só com o azul. Desculpem, piada horrível, desculpem.
Não voltará a acontecer. Provavelmente vai acontecer. Mas continuando, Lopes da Cruz sabia o quão difícil era criar uma rádio, então decidiu planear tudo com calma e com cabeça. Durante anos angariou fundos e apoios, projetou uma rádio profissional de sentido católico e fez acontecer. A primeira emissão da Renascença foi em 1936, quando um pequeno emissor de rádio chegado da América é instalado numa dependência do Seminário dos Olivais, um espaço cedido pelo Cardeal da Cerejeira. Mas aquele local tinha imensa umidade, o que lixou aquilo todo, e só estava a dar problemas. Então eles lá que tiveram de bazar daquele local e foram para o Seminário de São Paulo, em Almada. Bem, pelo menos lá eles tiveram possibilidade de experimentar as emissões, mas se o problema agora já não era a umidade, começaram a ter os mesmos problemas que eu tenho a tentar fazer live stream na Twitch. Tudo lento e difícil de funcionar bem. Já agora sigam-me na Twitch, twitch.tv/Festa de Ludovino. Publicidade! Mas pronto, chega de mendigação. Eles não desistiram. E mesmo no dia que a instalação elétrica rebentou e que eles tinham muitos problemas por conta da falta de energia, foi possível fazerem algumas emissões experimentais das 21 às 22 horas em onda curta. E pá, tem de se começar de algum lado, né? Mas finalmente, no início de 1937, terminaram as primeiras experiências. Depois da construção dos estúdios da Rua Capelo e a sua ligação com a Charneca e o Seminário dos Olivais através de 2 cabos telefónicos privativos. Aqui estúdios de Lisboa da Rádio Renascença. Havia música, mas também havia oração. E nessa altura, Monsenhor Lopes da Cruz define o caráter da rádio. A emissora católica não se destina apenas a transmitir longos sermões. Faremos também o que as outras fazem, embora com critério e sentido católicos. E foi depois disso tudo que realmente começaram as primeiras emissões regulares, quando a Renascença começou a emitir todos os dias em onda média e curta e conseguindo chegar a vários países da Europa e da África. Mas foi no dia 10 de abril de 1938 que surgiu a aprovação das bases reguladoras da organização e atividade da rádio, tive de ler, e a oficialização da Renascença como órgão da ação católica. E a partir desse dia começou de verdade a história de uma das melhores e mais icónicas rádios da história de Portugal. Dizia que criou uma rádio com as outras, mas com uma visão cristã, uma visão evangélica, onde os conteúdos pudessem ser os conteúdos de uma rádio profissional, mas na expressão dele, conteúdos não avariados. Iremos à política buscar o melhor da política, a economia o melhor da economia, a arte buscar o melhor da arte. O Sr. Lopes da Cruz criou, ou sonhou, realmente uma rádio profissional, depois uma rádio católica e uma rádio portuguesa. Ora, emissora católica e portuguesa são 3 características que têm continuado ao longo destes anos. Mas o que seria uma rádio sem as suas rúbricas diárias ou semanais? Se queres apenas ouvir música, instala o Spotify e mete no carro, A Renascença é e sempre foi especialista em criar programas que marcaram a história da Rádio Nacional e dos portugueses. E são tantos e tantos programas bons e icónicos que até fica difícil escolher alguns. Mas agora de cabeça, deixa-me lá ver. Temos às 3 da manhã, programa da manhã favorito dos portugueses atualmente, com a Joana Marques, a Inês Lopes Gonçalves e a Ana Galvão. Temos obviamente o extremamente desagradável, apenas com a Joana Marques, que é simplesmente o podcast mais ouvido em Portugal. Não é qualquer coisa, hein? Tivemos também Diário do Ar, com Fialho Gouveia e Paulo Cardoso. O programa da tarde da Renascença entre os anos de 1959 e 1963, que consistia em entrevistas de Fernando Peça. Por outras palavras, porcalhão de um povo, Lisboa com gente limpa à nossa volta, seria outra coisa. E esta, hein? Um dos, digamos assim, episódios mais icónicos do Diário do Ar foi quando fizeram a cobertura da travessia dos nadadores portugueses no Canal da Mancha. Tivemos também o Clube das Donas de Casa, ou apenas o CDC, que foi um programa icónico que marcou a história da rádio em Portugal, mais focado no público feminino. Estreou em 1960 e era apresentado por Armando Marques Ferreira e Vítor Marques, mas em 1963 transitou para a Rádio Clube Português. O programa dava de manhã, pouco antes do almoço, e era uma mistura de música com culinária, beleza e conselhos práticos para a gestão de um lar. Ou seja, um guia para as donas de casa da altura, né? As pessoas da altura descreviam o CDC como um traço de união entre as milhares de mulheres portuguesas, funcionando como uma sede material onde se discutiam problemas e interesses comuns. Mas muitíssimo assumido era quando na altura chegou a haver um programa de rádio chamado Clube das Donas de Casa, que era destinado precisamente às donas de casa. Foi um dos programas de rádio com maior sucesso em Portugal, tanto que chegou a moldar hábitos de consumo. Foi até
ter uma marca comercial responsável por revistas, concursos. Aquilo mexia dinheiro e começava com publicidade. Mini Pimer Brown, a batedeira portátil mais utilizada em todo o mundo. Simplicidade de manejo. Extraordinária rapidez. Na cozinha tudo é mais fácil com a Mini Pimer Brown. Ok, e depois? Seguia para a abertura. Este episódio que ouvimos, ao programa neste caso, é de 21 de abril de 1971. Programa CDC em Rádio Clube Português, Henrique 40 Mendes. anos de progresso. Que bem. Senhores ouvintes, muito boa tarde. E já agora, senhores espectadores, também muito boa tarde. Na realidade, é já um grupo numeroso, principalmente senhoras interessadas, que estão reunidas aqui em frente das montras de Talante Decorações na Avenida Fontes Pereira de Mel. A Renascença teve dezenas e dezenas de bons programas. Seja o que Deus quiser com o Daniel Leitão, Hotel Califórnia com o Paulinho Coelho, Música.pt com o Carlos Bastos, .pt, Página 1, T3, Turno da Noite. Meus amigos, eu podia ficar aqui até amanhã a dizer nomes de bons programas da Renascença. Mas não é isso que vocês querem, eu acho. Se quiserem, um gajo faz, né? Mas há 3 programas da história da Renascença que merecem ser, sim, destacados de todos os outros. Programas que revolucionaram e mudaram a história da rádio em Portugal de diferentes formas. Podemos chamá-los Big 3 RR. Curtiram do nome? Eu adorei, pá, adorei. Mas, bora lá. No top 3 temos... Simplesmente Maria. É da minha altura, está longe de ser. O meu pai tinha de pai 5 anos quando este programa estreou. Mas a verdade é que foi um marco na rádio em Portugal, especificamente para o teatro radiofónico. Tu és daqueles que gostas daquelas novelas da televisão onde é sempre 2 gêmeas separadas à nascença, tendo que uma é má e a outra é boa? Então podes agradecer a Tomé de Barros Queiroz, que ao ver o sucesso que essa obra da dramaturga argentina Célia Alcântara em 1967, no Peru, no México e no Brasil, decidiu trazer essa história para Portugal, com as vozes de Francisca Maria, como a personagem principal Maria Ramos, além de Alberto, o galã, por João Lourenço. E com outros nomes como Adelaide João, Rui Mendes, Mimi Gaspar e Carlos Queiroz. Sim, exatamente. Carlos Queiroz, o treinador de não é? Então, mas o que é que consistia o programa ou Simplesmente Maria? Não. Eu sei que parece mentira, mas não é uma cópia descarada do meu podcast Simplesmente à Toa que vocês podem ouvir no meu canal secundário Outro Festas e no YouTube Music. Eu sei, falta de originalidade da parte da Renascença, mas não tem nada a ver com isso. O Simplesmente Maria foi transmitido em Portugal entre março de 1973 e novembro de 1974 e narrava a vida de Maria Ramos, uma jovem de 20 anos, analfabeta e de origem humilde, que deixava a sua aldeia para trabalhar como empregada doméstica em Lisboa. A trama focava-se no seu romance com Alberto, um estudante de medicina de família rica, e as dificuldades sociais e de classe que enfrentava. Simplesmente Maria. Interpretando Maria simplesmente. Simplesmente Maria é a pequena epopeia dessa rapariga portuguesa, filha de família humilde, que deixa a sua aldeia distante, numa época... O comboio Correio acabou de chegar à estação de Santa Apolónia. Perdida entre toda aquela gente, olhando para todos os lados, uma rapariga morena, na mão uma velha mala atada com uma corda. Dá licença? É, mas fecha que tem pá. Eu queria falar com o chefe da estação. Sou eu que quero. Eu chamo Maria Ramos. Eu tenho uma amiga na capital. Tens uma amiga na capital. O sucesso do programa foi tão grande que a identidade dos atores era mantida em segredo para que os ouvintes confundissem as personagens com pessoas reais. Apenas anos mais tarde se confirmou que a protagonista era interpretada por Francisca Maria, como eu já tinha dito anteriormente. E já agora, tu sabes que foste uma pessoa importante quando as pessoas conseguem te reconhecer apenas ouvindo o nome Francisca Maria, que deve ser o nome mais comum do curso de Medicina da Católica. O Simplesmente Maria teve simplesmente cerca de 500 episódios e atravessou o período da Revolução do 25 de Abril. O clima de mudança política chegou a fazer perigar a sua continuidade, mas o folhetim manteve-se até ao fim da história planeada. A música do genérico do programa, interpretada por Tonisha, tornou-se um clássico da época. Meio que um hino. Simplesmente Maria é considerada a última grande radionovela portuguesa antes da hegemonia das telenovelas brasileiras na televisão. E olha, já que eu não vou receber monetização do YouTube, vou colocar aí a música.
Eis a história diferente da menina da província que, deixando a sua gente, vai viver para a cidade com o sereno e a claridade. Trabalhava dia a dia e lutava pela vida com as armas da verdade. Que lindos eram seus olhos, que linda a sua alegria, que lindo era seu nome, simplesmente Maria, 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 Maria. Que lindos eram seus olhos, que linda a sua alegria, que lindo era seu nome, simplesmente Maria, 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 Maria. Bem, e agora vamos para o top 1 e o 2. Os candidatos são Despertar e Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Desculpa. Epá, eu sinto que há pessoas que podem não concordar, outras pessoas até acham what the fuck, mano, claro que sim. Mas eu juro que foi muito difícil decidir quem é que merece o primeiro e o segundo lugar. Mas depois de pesquisar e pensar muito, em top 2 ficou... Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Desculpem. Que som icónico. E calma, para o pessoal como eu, que é super fã da Bola Branca, eu posso explicar. Sim, a Bola Branca é sim um dos programas da rádio portuguesa mais icónicos. E sim, ao contrário do Despertar, a Bola Branca ainda existe e está firme e forte até hoje, desde a sua estreia no início da década de 80. Mas eu achei que, como a Bola Branca está reservada mais para o público de futebol e do desporto no geral, não é como o Despertar, que é para toda a gente. És ateu, és cristão, gostas de futebol, não gostas, és mulher, homem, não interessa. Até eu acho que é por isso que a Bola Branca devia ficar em segundo lugar. Epá, mas que se lixa as competições entre os programas. Vamos mas é falar do primeiro programa desportivo à hora certa na rádio em Portugal. A Bola Branca foi fundada em janeiro de 1980 pelos míticos locutores Artur Agostinho e Alves dos Santos, no início do projeto. E claro, Ribeiro Cristóvão, que é sem dúvida a voz mais icónica do programa, tendo-o conduzido durante décadas. O conceito da Bola Branca era muito simples, mas super inovador. O foco era dar muitas notícias em pouco tempo, com rigor, isenção e principalmente credibilidade. Tornou-se famosa principalmente pela sua fucking icónica intro, que eu adoro repetir. Bola Branca, Bola Branca, Bola Branca. Vou parar, desculpe. A Bola Branca foi e é referência para muitos ouvintes que esperam ansiosamente para ouvir as últimas novidades do desporto português e mundial, com um foco maior no futebol, óbvio. Além do programa original da Bola Branca, foi criado em outubro de 2016 a Tertúlia Bola Branca, que é um tipo de podcast longo da Bola Branca, transmitido no YouTube todas as segundas-feiras às 7, pois a gravação é transmitida na rádio às 23. A Bola Branca é sem sombra de dúvida o meu programa favorito da Renascença e da rádio no geral. É o que mais me atrai, o que mais me marcou e o que tenho mais memórias a ouvir e a trabalhar. Porque sim, um dos meus maiores orgulhos da minha vida foi ter tido a possibilidade de não só presenciar todos os dias durante 3 meses a gravação da Bola Branca em direto para a rádio, como também tive a possibilidade diversas vezes de ir gravar em regi a Tertúlia Bola Branca e editar vários vídeos do programa para as redes sociais oficiais da Renascença, durante o meu período de estágio lá. Eu conheci lá pessoas que eu já acompanhava, pois muitas vezes eu ouvia a Bola Branca no meu computador enquanto estava a jogar e acompanhava algumas lives da Tertúlia. Então ter a possibilidade de conhecer e trabalhar com o Hugo Tavares da Silva, Rui Viegas e principalmente Rui Miguel Tovar, que é provavelmente a pessoa que eu mais gosto de ouvir a falar de futebol. O homem é uma enciclopédia. Epá, e ter tido a possibilidade de gravar e editar o programa, conhecer e tirar uma foto com o Rui Miguel Tovar e ainda ter conhecido o icónico jogador do Sporting e do Vitória de Setúbal, o Chiquinho Conde, fascina-me e alegra-me muito só de me lembrar. Até hoje, de vez em quando, ligo a rádio ou vejo a live stream do Tertúlia para não só estar informado das últimas notícias do desporto, como também para
poder-me lembrar dos bons momentos que passei a assistir, a gravar e a editar as tertúlias. A Bola Branca é um programa icónico da rádio portuguesa. É ouvida diariamente por adeptos de todos os clubes e principalmente, não maioritariamente, mas principalmente que eu acho que é melhor de se referir, por treinadores e jogadores de futebol profissional e outros desportistas também, obviamente. É um enorme orgulho poder dizer que editei 10 vídeos da tertúlia para as redes sociais da Renascença. Muito obrigado, Bola Branca, sempre serás para mim o primeiro lugar. Mas esta lista não é da minha preferência, mas sim do que é justo. E é por isso que em primeiro lugar está... Vocês já sabem, mas um gajo quer ser épico. O rei dos programas da manhã, o Despertar. Só para terem a noção, eu nunca acompanhei o Despertar por não ser da minha época, nunca ouvi a voz do António Sala, tirando aquele anúncio chato da Minisom que está sempre a dar na televisão. Gradualmente eu comecei a notar que eu ouvia pior de um lado do que eu ouvia do outro. Mas eu conheço o programa e sei quem era o locutor. Só isto mostra o quão icónico este programa foi. E isto foi antes de eu entrar na Renascença. Hein? O Despertar, apresentado pelo icónico António Sala em Lisboa e por Olga Cardoso, ou a amiga Olga, a partir dos estúdios do Porco. Eu juro que isto não é azia para eu ter perdido o campeonato. Eu juro que foi sem querer. Estreou no exato mesmo mês e ano que a Bola Branca, janeiro de 1980. Porra, que mês abençoado. O programa foi criado para ser uma companhia matinal de proximidade. Numa época em que a rádio ainda era muito formal, o objetivo de António Sala era acordar o país com um sorriso, usando uma linguagem simples, música ligeira e um componente social muito forte. O apoio a ouvintes, passatempos e solidariedade. Foi o maior fenómeno de audiências da rádio portuguesa nas décadas de 80 e 90. E, a sério, com todo o respeito às 3 da manhã, que eu gosto muito e tenho muito carinho por ser filho de uma d'Artacona. Bárbara, diz-me aí, ou diz-nos um nome de grupo absurdo do WhatsApp que tu tenhas. Ai, não. Com amigas, Podes, qualquer podes. coisa. O nome podes. Dar-te Então era para dizer, Olha só, olha, é o feminino do D'Artacão. Eu avisei. Claro. Podes. Mas o impacto do Despertar numa altura onde só conseguias ouvir rádio no carro ou num rádio de casa faz com que a comparação com as 3 da manhã seja tão avassaladora que eu julgaria-vos menos se dissessem que o meu podcast simplesmente à toa é melhor que o Extremamente Desagradável do que se me disserem que as 3 da manhã são melhores que o Despertar. O programa não se limitava ao estúdio, realizou emissões memoráveis a partir de locais como Viana, Macau e Sevilha e até a bordo de aviões, barcos e fucking submarinos. Milhares de pessoas chegavam a juntar-se na rua para ver as emissões ao vivo, como aconteceu na Avenida dos Aliados. Muito obrigado. Bom dia para os milhares que estão aqui. A Rita? Não. Foi ela a ti? Foi. Marcelo Rebelo de Sousa chegou a descrever o programa como uma charneira que ajudou a pacificar o país no pós-revolução de 25 de Abril, trazendo alegria e uma vontade de viver renovada aos ouvintes. Eu fico tão triste de não ser dessa geração e nunca ter conseguido acompanhar este programa em direto, porque infelizmente o Despertar terminou no ano 2000. A sério, ainda estou maluco. O Despertar parecia o Michael Jackson das manhãs da rádio. Como é que tu me podes dizer que as pessoas estão no meio dos aliados para ver emissões de som? Tu nem consegues ver. Eu sei que as pessoas também vão fazer o concerto, mas é diferente. Como é que tu me fazes um programa da rádio num submarino? Isto não é para qualquer um, desculpem. E é um programa icónico que merece sem sombra de dúvidas o prémio de melhor programa da história da Rádio Renascença. E eu diria até da história da rádio em Portugal. Calunga será sempre o teu cantor, como a língua ou a cor, o mesmo afeto. Angola é raiz, é
Sancha que na areia desenhou este som que dourou e a vibrar musicou, e a vibrar musicou. E Sancha que na areia desenhou este som que dourou e a vibrar musicou, e a vibrar musicou. Minha alma. Obrigado, Paco. As maiores felicidades nesta transmissão direta do Lucio do programa Despertar. Mas tenho ainda outras novidades. E eu, publicamente, às vezes, tenho sido um bocadinho duro para com a RTP, dizendo que a RTP às vezes não está nos sítios certos e esquece determinadas coisas. Quero aqui publicamente dizer que estou satisfeito. Não há nenhum favor que me fazem a mim nem ao programa, mas penso que não poderiam ignorar e não ignoraram, e uma equipa da televisão esteve aqui fazendo reportagens, entrevistas e cobrindo este grande acontecimento para o dar daqui a bocado em termos de programa e depois em termos noticiários. A televisão desta vez cumpriu a sua missão. Sabem, passar horas e horas a ouvir a Renascença foi um dos motivos de eu ter feito este vídeo, seja pelos programas bons ou pelas músicas. Mas foi no dia 19 de maio de 2025 que tudo mudou, porque eu deixei de apenas gostar, passei a admirar e a respeitar ainda mais. Foi nesse dia que comecei o meu estágio curricular na Rádio Renascença, como editor de vídeo e gestor de redes sociais, como eu já tinha dito. Bem, maltinha, desculpem lá já agora a qualidade da câmera agora nesta segunda parte. Eu não sei o que é que aconteceu, o meu telemóvel acho que deixou de focar na altura, não percebo, eu peço imensa desculpa, mas olhem, é assim, tipo, tentei aproveitar, ok, espero que vocês gostem mesmo assim. Um abraço. Ai, eu tive um 12º ano horrível e catastrófico, tive de fazer a PAP do curso de multimédia e quem fez esse curso sabe exatamente o porquê de eu ter ficado assim. Eu não dormia para fazer os trabalhos todos que tinha para fazer. Cheguei a passar 3 noites sem dormir, 1 segundo sequer para conseguir concluir tudo. Foi um completo inferno. Passava o dia e a tarde na escola e a noite em casa, sempre a pensar ou a fazer trabalhos para a PAP. Dificilmente consigo adormecer sem tomar melatonina, até hoje. Mas graças a Deus a Renascença mudou isso completamente. Enquanto que no curso eu chegava quase todos os dias atrasado e não me sentia feliz nem motivado para fazer nada, ao chegar à Renascença, em 3 meses, se cheguei atrasado alguma vez, eu honestamente não me lembro. Eu sentia-me feliz, motivado, empenhado e tinha vontade de trabalhar e de aprender. Toda a gente lá recebeu-me e tratou-me muito bem. Estavam sempre dispostos a me ajudar sempre que eu precisava, ajudaram-me e ensinaram-me tanta coisa de edição de vídeo e de marketing. Tipo, eu pensava que sabia a base de edição de vídeo até chegar à rádio. Eu aprendia como chamar mais a atenção do público, conheci diversos estilos de edição diferentes, porque cada uma das pessoas que me ajudaram tinha o seu estilo e a maneira de editar os seus vídeos, de fazer as legendas, de escolher os melhores momentos de um vídeo bruto para fazer um corte para o TikTok ou para o Instagram. Cada um tinha a sua forma de organizar os conteúdos e a timeline do projeto, ou seja, todos ensinavam-me de forma diferente. Alguns eram mais pacientes e calmos, enquanto outros eram mais rigorosos e diretos a explicar-me as coisas. E sabem, ambos foram muito importantes para mim. Embora seja importante e bom trabalhar com pessoas que sejam mais tranquilas e pacientes, principalmente no nosso começo, num trabalho ou numa coisa que nós estamos a aprender, né? É muito importante haver um apoio mais frontal, ser mais sincero e mais direto connosco, porque mesmo que no momento seja frustrante, e é frustrante ouvir, por exemplo, quando erramos alguma coisa, olha, devias ter feito isto e tal, não é assim, o que é que estás a fazer, tal, é bom. Tipo, no futuro nós até podemos agradecer mais a essas pessoas do que aquelas que foram mais pacientes, porque normalmente é assim que nós aprendemos mais, nós aprendemos melhor, porque quando nós vemos os nossos erros na nossa cara, podemos sentir-nos frustrados, mas pelo menos nós percebemos, ok, eu errei e vou fazer o meu melhor para conseguir que isto fique bem da próxima vez. E essa variedade de, digamos assim, professores que eu tive na Renascença fez-me aprender vários estilos e formas de edição de vídeo, várias formas de atrair e manter o público para os vídeos e principalmente ajudou-me a criar um estilo pessoal de edição, porque depois de ver tantos pontos de vista e formas de editar diferentes, eu fui me inspirando naquelas que mais se adequavam a mim e ao que eu prefiro ou tenho mais facilidade de fazer, e isso foi muito importante. Bem, mas a verdade é que o pessoal da Renascença não eram apenas bons professores e editores, eram também boas pessoas. Conversavam comigo, incluíram-me em algumas atividades e tinham todo o cuidado e respeito por mim, mesmo eu sendo muito mais novo que eles, porque é aquela cena tipo, mano, está aqui um puto do secundário, mano, tipo, a maior parte de nós é tipo, já estamos formados ou licenciados e tal, eu consigo entender. Eu realmente senti-me amigo deles e espero ter feito
com que eles sentissem o mesmo por mim. Embora que muitas vezes eu sentisse vergonha de, sei lá, tipo, estar a ser muito chato, ou de me estar a colocar nos grupos do pessoal ou nas conversas dos colegas. E é por isso que eu decidi voltar lá, ao local onde fui muito feliz e aprendi imenso. Rever os meus antigos colegas, relembrar os trabalhos que produzi cá e sentir a harmonia que existe nesta equipa. E eu quis arranjar alguma forma de preservar estas memórias, assim como as pessoas que participaram nelas. E eu decidi voltar aos estúdios da Renascença depois de um ano e entrevistar os meus antigos colegas de trabalho. Fazer algumas perguntas sobre as experiências deles aqui na rádio, memórias, assim como algumas perguntas sobre mim, como conselhos e críticas construtivas, que é muito importante e eu aceito sempre. Aliás, se vocês estiverem aí, comentem aí em baixo alguma crítica, alguma ajuda que queiram dar para o vídeo. Eu vou estar sempre a ler os vossos comentários e vou tentar sempre melhorar. Mas pronto, vou-vos mostrar agora as entrevistas. Eu espero que vocês gostem. Então estamos aqui com o Paulo Fragoso, o locutor das Estrelas às 16 na Renascença, alguém que me motivou imenso e foi um dos primeiros com quem trabalhei, principalmente não Seja o que Deus Quiser, com o Daniel Leitão. Então, Paulo, conta-me como é trabalhar na Renascença, como é que te sentes? Perfeitamente bem, muito bem, porque trabalhar, desde que seja na rádio, para mim está tudo bem. E ainda para mais na Renascença, quando puseram o desafio à frente de vir mudar alguma coisa daquilo que estava a ser feito, foi mais um incentivo, digamos assim, para vir para a Renascença. Tem sido uma experiência incrível, é uma dinâmica diferente de tudo aquilo que eu estava habituado na anterior, onde eu estive, na RFM. Os ouvintes também são diferentes. Logo o tratamento com os ouvintes ser diferente de passar do tu para o você já foi um desafio para mim, que foi superado, obviamente. Portanto, tem sido dias, aliás, o primeiro ano, já passou um ano, e por incrível que pareça, tem sido um ano incrível, de muita aprendizagem, porque cá está, como é uma rádio diferente, e que eu desconhecia como é que funcionava, tem sido todo um processo que me enche ainda mais o currículo, por assim dizer. Tem sido fantástico. Sim, o currículo não te ia faltar, mas só vem ajudar, obviamente. E ao longo do teu tempo aqui na Renascença, qual foi o momento que mais gostaste? Tipo aquele momento em que, sei lá, partiste a rir, ou que é mesmo memorável, entrevistaste alguém que, sei lá, ou que trabalhaste com alguém que... Eu podia enumerar alguns já, sim, que já vivi neste ano e pouco aqui na Renascença, mas talvez o dia do apagão. Dia do apagão em que nós fomos a grande fonte de informação e a grande companhia dos ouvintes, porque dos ouvintes que tinham rádio a pilhas e autorrádios, obviamente, que nos ouviram nos carros, para acompanhar toda a situação do apagão. Essa foi uma experiência incrível, que nunca tinha vivido, e aqui na Renascença, com toda a parte informativa a acompanhar essas horas, ainda foram algumas horas, cerca de 10, foi um dia engraçado para mim, em termos profissionais. Penso que para a grande parte das pessoas não tivesse assim tão bom, por assim dizer, porque a eletricidade faltou, e com isso arrastou tudo aquilo que estamos habituados, não é? Mas em termos profissionais, em termos de rádio, foi um dia muito, muito produtivo e muito gratificante. E pronto, e chegar à conclusão, não é que seja novidade para mim, de que a rádio continua a ser aquele meio que as pessoas procuram e com quem podem sempre contar. O meu avô era um deles. O meu avô tem um rádiozinho a pilhas, e eu sempre te disse que o meu avô está sempre lá na Renascença, que eu costumava ouvir também. Por isso, é isso, também foi um deles. Por isso, ele também, para ouvir as coisas, estava sempre a ouvir a Renascença. Por isso, é isso. Paulo, muito obrigado. Obrigado eu. Estou aqui com a Dina, uma apaixonada por rádio desde o secundário e fiel à Renascença desde 1993, onde trabalha como locutora e repórter. Foi importante para mim no meu percurso, durante o estágio, por ser uma professora, digamos assim, não muito por ensinar, mas sim pelo respeito e por me dar na cabeça e por me dar os parabéns sempre que merecia. Dina, como é que te sentes a trabalhar na Renascença? Sinto-me em casa, porque, como tu disseste, eu comecei como locutora e repórter, e na base ainda sou isso tudo, porque nunca deixamos de ser. Depois, à medida que o tempo foi avançando, outras funções foram surgindo, e agora mais na parte de coordenação de equipas. Mas a Renascença, por fazer parte da minha vida já desde 1993, é como se os colegas também se transformassem em família, e porque eu, se pensar bem, muitas vezes passo mais tempo aqui do que propriamente com os familiares próximos. Agora os meus filhos já são mais crescidos, com mais autonomia, já me permite mais passar mais tempo aqui. Mas a Renascença para mim é casa também.
E eu posso dizer o mesmo, que eu tive aqui 3 meses, senti muito em casa, foi muito bom. Qual foi o dia ou o momento mais marcante ao longo da tua carreira na Renascença? Tipo, seja um dia que te tenhas partido a rir ou algum projeto que fizeste que sentiste um enorme orgulho. Não sei, tipo um momento que quando pensas em tudo o que fizeste na Renascença, essa é a tua primeira memória. Não é a minha primeira memória, mas houve vários momentos. Eu vou-te distinguir 3 projetos que foram importantes para mim. Um foi um programa que fiz ainda como locutor e repórter, que era um programa que se chamava Quem Tudo Quer, que todos os dias era feito num auditório fora daqui, todos os dias com um convidado musical, era uma espécie de concurso com pessoas que vinham de todo o país para participar connosco. Foi um formato muito diferente daquilo que se fazia em rádio e que se faz ainda, tanto que depois acabou por... foi um projeto que chegou à televisão ainda durante algum tempo. Depois, outro projeto que me enche muito de orgulho foi termos iniciado uma rádio aqui no grupo Renascença Multimédia, que é a Rádio Sim. Infelizmente a viabilidade comercial acabou por não ser aquela que nós gostaríamos e já não existe, mas foi um projeto e um sonho, uma vez que foi dedicado a um público mais velho, uma rádio para séniores, digamos assim, e foi, quer pela equipa que se juntou, quer pelo projeto em si, quer para as pessoas para quem trabalhávamos, foi provavelmente o projeto que mais me tocou no coração. Outra parte do meu percurso para mim foi muito importante, foi já depois de ter assumido a direção das rádios e de já estar noutro patamar, voltar a fazer o programa da manhã. E durante 3 anos fiz de novo o programa da manhã, porque foi por aí que eu comecei com o António Sá. orgulho. Foi com o orgulho que eu entrei, felizmente, com a estrela maior da rádio, ainda no dia de hoje, na minha opinião, e durante 3 anos voltei a fazer o programa da manhã com uma equipa fantástica, que foi o Oscar Daniel, o Renato Duarte e a Miriam Gonçalves. Qual foi a pessoa que mais gostaste de entrevistar ao longo do teu tempo aqui na Renascença? Não te consigo responder. É isso, eu não conheço. Porque eu entrevistei centenas de pessoas aqui na Renascença e 5, 10 pessoas assim que marcaram que... Isto não é dar preferência a outros, é aqueles... Não, eu sei, mas é muito... Por exemplo, a pessoa que acompanhavas antes de começar a tua carreira aqui na Renascença e do nada, meu Deus, vou ter a oportunidade de entrevistar. Houve pessoas que me deixaram muito nervosa na altura de as entrevistar. O António Mega Ferreira, deixa-me pensar um bocadinho nisso. Claro. Depois pessoas da minha área e que eu respeitava muito e que agora estava a entrevistá-los. Eu lembro-me que entrevistei o Cássio Monteiro, que também já não está cá, que era jornalista. Entrevistei escritores, mas eu não te consigo responder essa pergunta assim do pé para a mão. O seguinte, entrevistei grandes nomes da música, da literatura, do teatro, da política, só para ver a abrangência da quantidade das pessoas que entrevistei. Eu tive um programa de entrevista durante vários anos, diário. Ok, está explicado. Olhar para este programa que eu tive de entrevista diário, durante vários anos, olhar para centenas de pessoas. E de memória eu não te consigo dizer agora qual é que foi a melhor das entrevistas, porque foram várias, não é? Foram várias e muito boas. E às vezes até sentes mal, vou mencionar esta e não vou mencionar aquela que gostei tanto, parece até mal para ficar aqui até amanhã, né? Lembro-me que uma vez vim, quando o Dr. Jorge Sampaio era presidente da Câmara de Lisboa, entrei com ele à porta de casa e vim a fazer a entrevista no carro, em direto para a rádio. Foi a dificuldade está aí, na quantidade de gente e na qualidade de gente que ao longo destes anos eu consegui entrevistar. Ok, isso é de louvar, E é bom que tem tanta gente e mesmo assim não falta muita gente. Isso falta sim. Opa! Qual é o sentimento de se passar tantos anos aqui? Ver pessoas a entrar e a sair, estagiários novos a toda a hora, incluindo eu, programas novos, mudanças de formato e tudo mais. Como é que vês essas mudanças? Vejo sempre de forma positiva, porque a mudança para mim é sempre uma coisa positiva. Às vezes as mudanças também são um bocadinho dolorosas. As mudanças de pessoas que saem daqui para outros projetos, que desde que seja bom para eles está excelente.
a mudança até dos formatos da rádio. Ao longo destes anos os formatos mudaram muito, o tipo de programa mudou muito, a forma de comunicar também se foi alterando. Eu, quando eu digo mudou muito, é porque por vezes é como se fosse um círculo, isto dá a volta. Comunicava-se assim, depois comunicou-se assim, agora voltou-se a comunicar assim, vai-se mudando muito. Eu acho que as mudanças, até porque eu tive a sorte de fazer a rádio desde o vinil até ao computador só dentro do estúdio, portanto, desde mexer com os discos de vinil e escolher-os um, até ao entrar no estúdio agora e ser tudo digital. As músicas estão no digital, já estão previamente escolhidas. Hoje em dia, o que eu demoro a fazer uma edição de som não se compara com o que demorava há uns tempos atrás. O acesso à internet e à inteligência artificial facilita grande parte do nosso trabalho, mas também nos faz ter alguma nostalgia relativamente à pequena pesquisa e à forma mais artesanal como as coisas eram feitas, se calhar um bocadinho mais humanas, que é aquilo que hoje em dia essas ferramentas nos permitem, que é ter mais informação e mais acesso, mas o desafio é não perder aquilo que na rádio é determinante para a diferença que nós fazemos, que é a humanidade de todos os gestos e toda a comunicação do dia-a-dia. E isso viu-se no apagão. Viu-se. O Paulo falou disso, falou disso porque, sei lá, tipo, todos usamos o telemóvel, todos usamos isso, mas no momento que, vou ouvir rádio. Exatamente, porque era a única coisa que funcionava. Exatamente, e é muito importante. E para terminar, tens algum conselho para mim, seja pessoal, profissional? Tenho. Eu acho que as pessoas que começam agora têm sempre que estar preparadas para que haja muitos nãos e alguns sims. Faz parte da nossa vida, em tudo. Não diria que é, mas no mercado de trabalho ainda mais. Acho que no meio de tanta informação hoje em dia, vocês têm que se distinguir quando se metem ou quando fazem tentativas no mercado de trabalho. Os currículos chatos e retirados da internet às vezes não são suficientes para se distinguir. Aconselhava sempre que acrescentem portfólio cada vez que procurem entrar no mercado de trabalho. E quando, no caso da Renascença, temos alguns estagiários connosco, o que procuramos é que eles sejam parte das nossas equipas também e, portanto, tem que haver essa abertura para trabalhar connosco da forma com que nós trabalhamos no dia-a-dia, que é muito diversificada e nós somos multiplataforma hoje em dia. As pessoas na rádio já não fazem só isto ou só aquilo, fazemos várias tarefas e, para mim, enriquece também a nossa profissão. Estou aqui com o André Pereira, da zona da multimédia da Renascença, onde eu estive a trabalhar. O André ajudou-me imenso ao longo do meu tempo como estagiário aqui na Renascença. André, como é que te sentes a trabalhar aqui na Renascença? Como é que me sinto? Sinto-me bem. Até para aqui. Sinto-me bem. Estou cá há 4 anos. E para além de gostar de fazer o que faço, gosto muito dos meus colegas. Acho que é agora sem mentir, acho que é um dos motivos principais pelos quais eu gosto de trabalhar aqui. É pelo ambiente. Ok. Ok. Qual foi o dia ou o momento mais marcante ao longo da tua carreira da Renascença? Seja um dia que te tenhas partido a rir ou algum projeto que fizeste, que sentiste um enorme orgulho, não sei. O momento que, quando pensas em tudo o que fizeste na Renascença, é a tua primeira memória. Essa pergunta é difícil. Olha, estou-me a lembrar de um dia, não vou dizer isto, mas vou pensar no mais marcante ainda, mas isto é muito marcante. O dia em que eu dei uma prenda ao Ricardo e abraçámos no palco do auditório e ficámos amigos. Isso é incrível. Porque éramos colegas, ficámos amigos nesse dia, não foi? Cresceu pelo menos substancialmente. Agora, deixa-me só pensar. Qual é que foi? Boa pergunta. Eu acho que há episódios extremamente desagradáveis como o da Janelinha. Que eu gravei o da Janelinha. Estava sozinho na regia ainda por cima. E houve um episódio extremamente desagradável sobre a Sónia Costa, que eu saí dentro do estúdio porque estava a rir muito e ouvia-se. E elas até referiram isso e eu tive que sair. E é bem, se ouvia-se dentro do estúdio. E todos os dias passados com a Beatriz. Esta parte eu vou cortar. Não sei, eu acho que sim, eu acho que há tanta coisa a acontecer todos os dias que é um bocadinho difícil estar a destacar só um momento. É tudo tão diferente que acontecem sempre coisas diferentes todos os dias e não sei, não consigo destacar. Pronto. Bem, eu sei que há pessoas que te reconhecem por isso e talvez tu não gostes muito, mas desculpa lá, eu tenho que perguntar. Qual é o teu sentimento de ganhar um Globo de Ouro?
E já agora, para quem não sabe a que é que me refiro, está aí o clipe. Agora o João das edições vai meter o clipe e tu podes falar. Tenho um clipe para ganhar um Globo de Ouro. Aquele que me roubaram. Qual é o clipe que vais pôr? A parte do Batáguas aqui e tudo mais. Pois, foi assalto. Tens razão, Como é que me Batáguas ia ter sinto ganho. por me roubarem um Globo de Ouro? Neste caso, eu não ganhei. É que eu não ganhei nenhum Globo de Ouro e roubaram-me esse Globo de Ouro. Quem é que roubou? Quem é que foi? Então, eu não sei, essa piada surgiu porque o Batáguas disse no vídeo que quem devia ganhar o Globo não era a Joana Marques, mas sim o estagiário que põe os vídeos no YouTube e os áudios no Spotify, porque isso é que era um trabalho digital. Pronto, a verdade é que eu aceitei gravar esse vídeo e não era estagiário, mas era quase, e foi um bocadinho estranho, porque foi o único momento da minha vida em que fui abordado na rua por causa de um vídeo. Yeah. Olha ali o estagiário da Renascença. Sim, e o mais estranho é que isso aconteceu durante, não foi o tempo todo, mas a última vez foi 2 anos depois do vídeo ter saído. Pronto, foi estranho. Não foi mau, ou seja, não está tudo bem, mas foi estranho ao início. Pois claro, é normal, Pronto. Bem, e agora, como é que foi ensinar-me a editar? Achas que eu fui muito chato nas perguntas? Acho. Achas? Ótimo, eu gosto de sinceridade. Não sei, como é que foi para ti aprender a editar? Olha, eu adorei. A Catarina, na verdade, ensinou-te mais do que eu, acho. A Catarina tem uma... Eu falei disso, a Catarina tem uma paciência de santo. Mas estou a falar em relação a ti. Como é que foi? Não sei, espero que tenhas aprendido e que tenhas gostado. Mas és tu como professora. Eu não dei aulas aqui, eu dei aulas, mas não foi aqui na Renascença. Dei aulas. Isto é uma coisa. Bora. Engraçado é que não deve dar para ouvir o que o Ricardo está a dizer. A ajudar-te, a explicar-te. Sim, se tu achas que fosse um trabalhador, achas que foi um trabalhador fácil, achas que foi... Uma vez, tipo, sei lá, pensaste assim, mano, este gajo vai tirar perguntas, sei lá de onde, este gajo não acerta uma, estás a ver? Nunca pensaste nisso, ou sempre foi muito tranquilo. É um trabalho resiliente. É uma boa... É uma boa resposta, não compromete. Yeah. Eu acho que, agora a sério, eu acho que mais importante do que aquilo que eu... Ou seja, eu acho que o mais importante é perceber se tu, de facto, se valeu a pena ter estado aqui. Valeu muito. E se aprendeste alguma coisa com o que nós te ajudámos a perceber. Se aprendeste, ainda bem. Portanto, se valeste, valeu a pena. Correu bem. Pois, ok. E para terminar, tens algum conselho para mim? A nível profissional ou pessoal? Depois não vais gostar isto, como há pouco tempo entrevistaram-me para um podcast do Algarve, de Rádio do Algarve, e depois já tinha entrevistado a Inês Bento, o Alexandre, foram aqui as pessoas do grupo. E depois eu falei durante meia hora e há pá, 1 minuto em que eu digo, vocês devem, e é o que eu vou dizer, mas pronto, vocês, na verdade, as pessoas devem fazer o que gostam. E ele cortou esse momento e pôs um pianinho por baixo. O vídeo nas redes é só isso. E parece que eu sou um coach. Está terrível, não tem nada a ver. Mas eu acho, o melhor conselho que eu te posso dar é, é mesmo esse, deves fazer aquilo que gostas. E obviamente que há momentos em que nós não conseguimos estar a trabalhar ou fazer aquilo que queremos mesmo, mas acho que não deves desistir. E deves trabalhar para conseguir fazer da melhor forma aquilo que tu queres fazer. Ok. Não, podes não ser o melhor, mas se deres o teu melhor, já é bom. E Posso pode ser o ser, melhor mas também. Na minha cabeça... Pode ser o melhor, não estou a dizer que pode ser, mas o objetivo não é só ser o melhor, é ser o melhor que conseguires. Ok, então, muito obrigado. Sigam o André no Instagram para apoiar. Começou um podcast juntamente com a Inês Bento. Vão lá apoiar o trabalho dele que ele merece. Estou aqui com a Beatriz, uma das pessoas aqui que mais me ajudaram na edição e principalmente na capacidade de saber resolver os meus problemas sozinho e saber responder às minhas perguntas sem precisar de estar sempre a perguntar tudo e mais alguma coisa. Foi alguém muito importante para o meu amadurecimento como profissional. Bia, como é que te sentes a trabalhar aqui na Renascença? Sinto-me bem, gosto muito, sou muito sortuda a trabalhar aqui, tenho colegas incríveis, adoro o meu trabalho e eu estagiei aqui, fiquei e gosto muito do meu dia-a-dia e sou muito sortuda por aprender todos os dias com toda a gente. Ok. E qual é que foi o dia ou o momento mais marcante ao longo da tua carreira aqui na Renascença? Eu não digo o dia, mas vou dizer o momento ou os trabalhos que mais gostei de fazer, que foi quando fui a Roma como enviada especial para cobrir o funeral do Papa Francisco e o conclave que deu a eleição ao Papa Leão XIV, que acho que foi o trabalho mais giro e mais desafiante e que me marcou aqui como jornalista e também para o resto da minha vida, obviamente.
Ok? Bem, que isso também responde mais à terceira pergunta, que é: qual foi o teu projeto ou produção favorita aqui na Renascença? Tipo aquele projeto que quando terminaste e olhaste para o resultado ficaste tipo, eixe, chamar isto de perfeição aí te parece ofensa. Eu acho que vou dizer, eu vou dizer mesmo o mesmo trabalho, foi tudo os trabalhos que nós fizemos em Roma enquanto equipa, não só os meus trabalhos individuais, mas os trabalhos de equipa, que gostei muito e acho que ficaram todos muito bons. Ok, agora vem a minha pergunta pessoal. Qual é que achas que é a minha maior e pior qualidade como editor de vídeo ou na produção, assim que tu te lembres? Honestidade. Eu sou. Eu sei que sim. Sabes que eu sou honesta. Eu sei. Eu acho que o teu maior defeito é não ouvires muitas pessoas. E as pessoas que sabem se calhar um bocadinho mais que tu. No sentido em que são pessoas que estão aqui a trabalhar há mais tempo e tu às vezes não ouvias logo as indicações que as pessoas te davam, mas quando, e agora é também a qualidade também, mas quando ouvias, interiorizavas e tornavas isso uma regra para o resto do teu trabalho e, portanto, conseguias do defeito fazer uma qualidade. Okay. Acho que foi isso que eu senti ao longo do tempo. Obrigado. Bem, e acho que está feito um conselho também, né? Acho que o conselho é que começa a ouvir as pessoas. É ouvir as pessoas, está mais atento, mas de resto não temos já a apontar de ti. Muito obrigado. Tens algum projeto teu que possas passar? Se quiser, aproveita, faz a tua promoção. Olha, não, sigam toda a Renascença. Não é preciso seguir a minha página pessoal, mas pode seguir a página da Renascença, nós fazemos coisas muito giras para as redes. É isso. E vejam os vídeos que eu editei. É isso. Estou aqui com o Ricardo, editor de vídeo na Renascença, apaixonado por cinema e, digamos assim, o meu professor principal no estágio. Foi super importante para o meu progresso como editor e como profissional. Foi com ele que aprendi a gravar o Tertúlio Bola Branca na Regi e aprendi a organizar-me e a finalmente criar um estilo de edição pessoal. Ricardo, como é que te sentes a trabalhar na Renascença? Sinto-me bem, gosto de estar numa empresa onde posso fazer muita coisa diferente. E sinto, e acima de tudo é uma empresa onde nós conseguimos sentir o impacto das coisas que fazemos. E qual é que foi o dia ou o momento mais marcante ao longo da tua carreira na Renascença? Como aqui os meus colegas também responderam, é difícil resumir tudo a um dia. O que a Bia descreveu também foi uma experiência muito interessante, estar em Roma com uma equipa. É muito especial, estar em trabalhos de equipa, de uma forma geral. Mas se tivesse mesmo que dizer uma coisa que gostei mesmo muito um dia, foi quando uma vez às 3 da manhã fizeram uma emissão num balão de ar quente e a dada altura estamos acima do ruído todo da cidade, onde não se ouve absolutamente nada. Eu lembro de estar a pensar, não há mais nenhum sítio onde eu pudesse trabalhar onde ia ter uma experiência desta. Isso é incrível. Bem, qual é que foi o teu projeto ou produção favorita aqui na Renascença? Lá está, aquele projeto que tu fizeste, deu-te um trabalhão e tu ficaste, pá, isto é incrível. Há vários. Se tivesse de dizer assim um que gostei muito, foi há uns anos, fizemos um vídeo de Natal com uma letra da Joana Marques e gostei muito dessa experiência do resultado. E também, para dizer a verdade, depois também gosto muito, tenho muito orgulho de ter ajudado a criar aqui um sistema de produção que facilita muito a vida a toda a gente que produz vídeo nos estúdios. Ok. Bem, e agora, pessoal, né? Qual é que achas que é a minha maior e pior qualidade como editor de vídeo ou na produção, assim que tu te lembras? A coisa que tu tens de mais interessante é que tu és claramente muito apaixonado por isto. Isso é logo metade do caminho, não é? O que é que me perguntaste mais? E a parte negativa? Parte negativa. Digo isto até com algum apreço, mas às vezes és um bocado chato. Ok, nada que eu nunca tenha ouvido na vida. Não, já estou à espera, eu não estava à espera que fosse tão direto. Mas não é nada que eu nunca tenha habituado a ouvir, mas pronto, e não é graça que eu... Estou reformulo. Vais reforçar? Reformulo. Não, está tranquilo, eu acho engraçado. Porque não é mentira nenhuma. Tipo, bem, e o teu conselho para mim é deixar de ser tão chato? Sim. Sim. Ouvir mais, ser menos ansioso,
sabes? Ok, sim. Agora estou aqui com a pessoa que foi a primeira a me ensinar tudo na Renascença, mostrou-me o local todo, apresentou-me toda a gente e principalmente teve uma paciência de santo para responder às 100 e tal perguntas que eu lhes fiz nos primeiros 2 dias de trabalho aqui. A Catarina Cascabulho. Catarina, como é que te sentes a trabalhar aqui na Renascença? Sinto-me muito feliz. Sempre quis trabalhar em rádio e, portanto, sempre foi um sonho para mim. A Renascença permitiu-me concretizar esse sonho que eu sempre tive e, por isso, sinto-me muito feliz. Qual foi o dia ou momento mais marcante ao longo da tua carreira na Renascença? Seja um dia que te tenhas partido a rir ou algum projeto que fizeste que sentiste um enorme orgulho. Tipo, não sei. Um momento que quando pensas em tudo o que fizeste na Renascença, essa é a tua primeira memória que te vem à cabeça. São muitas memórias, obviamente, e a melhor coisa de trabalhar aqui é que todos os dias são diferentes e, portanto, todos os dias nós conseguimos viver quase uma vida diferente aqui dentro e fazer alguma coisa diferente. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer até agora, e que são sempre dias que recordo sempre, são as nossas emissões no Rock in Rio. Acho que são dias assim espetaculares, são muito cansativos, mas são daqueles dias que ficam sempre marcados. Já fiz 2 edições e foram sempre dias espetaculares. Vou lá estar. Como foi fazer as manhãs de agosto com a Inês Nogueira? Sentiste-te nervosa por uma das tuas primeiras experiências como locutora ser logo no período da manhã, que é como se fosse uma galinha dos ovos de ouro da Renascença? Foi muito giro, foi uma oportunidade que surgiu para fazer alguma coisa diferente durante esse mês e foi uma experiência incrível. Adorei trabalhar com a Inês. E é isso, foi uma altura muito boa e foi muito desafiante. Não me senti particularmente nervosa, senti-me entusiasmada por estar a fazer uma coisa diferente daquilo que eu fazia normalmente, num horário diferente também. Portanto, acho que foi um mês, acima de tudo, muito divertido, que é aquilo que também a altura do ano pede, o mês de agosto, que é um mês mais leve, em que as pessoas estão a caminho da praia, e foi desafiante e foi giro fazer um programa que acompanhasse a vida das pessoas no mês de agosto. Houve alguma altura, enquanto me estavas a ajudar, que pensaste tipo, este miúdo deve preparar uma lista de perguntas diárias para me perguntar? Ou algo do género, tipo, alguma coisa que te passou pela cabeça nas várias vezes que te pedi ajuda, tipo como no vídeo dos Jardins do Marquês, ou no início quando cheguei? Não, sempre achei que era perfeitamente normal fazeres uma série de perguntas, porque tinhas acabado de chegar, ou mesmo quando já cá estavas. Muitas das coisas que foste fazendo foi sempre pela primeira vez, porque íamos sempre tendo novos desafios, lá está, tipo, todos os dias são diferentes, portanto, aquilo que aprendeste ou que começaste a fazer, se calhar, no teu primeiro mês de estágio não era aquilo que depois tínhamos de fazer passado 2 meses ou 3 meses, então era normal que tu fosses tendo sempre dúvidas e tentei sempre responder a elas da melhor forma que conseguia, mas achei sempre que era perfeitamente normal e sinal de que eras curioso e que tinhas interesse em aprender, que é uma coisa que é muito importante. Ok, obrigado. E para terminar, tens algum conselho para mim a nível pessoal ou profissional? Ou ambos, como quiser. Acho que deves continuar a ser curioso, que é uma coisa boa. Tentar reter mais a informação que te é dada, acho que é uma coisa que é interessante, mas continua e não tenhas medo de fazer perguntas, porque é ao fazermos perguntas que conseguimos ter, se calhar, as respostas que nós queremos e é só assim que nós conseguimos evoluir. Portanto, fazer perguntas, estar concentrado naquilo que te respondem, mas continuar sempre a fazer perguntas, acho que é uma coisa que deves manter. Muito obrigado. Nada. Sinto-me bem. Trabalhar na Renascença significa ter a oportunidade de trabalhar nos mais diversos temas. É uma empresa também com muito companheirismo e muita entreajuda. E isso é muito gratificante. O dia mais marcante é impossível dizer um só dia. Eu acho que é impossível dizer um só dia porque todos os dias são completamente diferentes e especiais à sua maneira, de certa forma. Acho que existe um conjunto de experiências que foram marcantes, nomeadamente, diria se calhar, o Ana Paula no Coliseu, com o Coliseu completamente esgotado, ou os 3 por Todos que fizemos, ou outras tantas emissões exteriores que já foram feitas também. Há um enorme conjunto de coisas que foram muito especiais e marcantes, mas é impossível dizer só uma. Em termos de projetos ou produções, não tenho um que seja o favorito.
É óbvio que tenho ali, sei lá, uns 3 ou 4 que eu tenho olhado para eles e fiquei, pá, isto correu bem, ficou mesmo bonito, mas o meu olho vai sempre ser mais crítico do que propriamente assim dessa maneira como estás a dizer. Depois dos projetos saírem, mesmo que eu tenha achado que correu bem e ficou bonito, eu vou sempre achar, podia ter adicionado uma coisa aqui, podia ter adicionado uma coisa ali, vem sempre mais ideias e há sempre formas de melhorar o vídeo ou o projeto em si. Vejo sempre ali uma maneira de melhorar. Acho que nunca é raríssimo estar ali mesmo perfeita e uma pessoa pense, não me dava nada. Acho que isso é raro. Pelo menos no meu caso e no meu olho, eu vejo sempre ali alguma coisa, podia ter feito uma coisa aqui, podia ter feito uma coisa ali, que às vezes são muito pequeninas, são pormenores, mas que ao nosso olho, enquanto editores de vídeo ou videógrafos, o que queiram chamar, há sempre ali, esses pequenos detalhes às vezes fazem muita diferença. E então é isso, é óbvio que tenho 3 ou 4 que acho que ficaram muito, muito fixe, que correram bem, mas tenho sempre esse olho crítico de, podia ter feito mais uma coisa aqui, uma coisa ali que me esqueci, mas está tudo bem. Mas é isso, raramente ou quase nunca tenho essa ilação de, chamar isto de perfeição para essa ofensa. Isso não tenho, não. É assim, acho que o teu maior ponto positivo é mesmo o teu gosto por aquilo que fazes e a tua paixão. Isso lá está, é meio caminho andado para as coisas correrem bem. E isso é muito bom e é muito importante também. O teu ponto mais negativo, assim dizendo, eu acho que é o teu desfoque. Acho que podias e devias focar-te mais nas coisas importantes e desfocar-te nas coisas que não importam. Acho que podias ouvir mais quem te está a tentar ensinar. E é isso. Acho que às vezes focavas-te nas coisas menos importantes e quando devias estar a focar-te mesmo era no trabalho em si e em praticar e a tentar aprender ao máximo. Um conselho acho que vai muito de encontro à resposta que eu te acabei de dar à outra pergunta, não é? Eu acho que o maior conselho que eu te posso dar é praticar e meter na cabeça de que, nós nunca vamos saber tudo. Atenção, não estou a dizer que eu sou o maior experiente, mas eu, desde o início que comecei até agora, eu estou sempre a aprender coisas. Desde o início até agora, eu ainda hoje em dia aprendo coisas com toda a gente. E isso é muito importante, termos sempre essa sensação. Nós podemos ter 25 anos, 35, 45, 60, mas temos que estar sempre com a mentalidade de que podes aprender com toda a gente e podes aprender sempre coisas novas, há sempre coisas novas para aprender. Eu acho que esse é o maior conselho que eu te posso dar, é ter isso, adotar um bocado essa mentalidade e praticar imenso e não tenho dúvidas que com a tua paixão e se praticares imenso vais ser um ótimo editor de vídeo ou produtor de vídeo. Estou aqui com a Inês Nogueira, locutora da Renascença das 16 às 19 e a mais nova apresentadora do CC, o curto-circuito da SIC Radical. Foi muito importante para mim durante o meu período aqui, além de uma boa pessoa para conversar, fizemos várias histórias para o Insta da Renascença e teve, juntamente com a Catarina, a apresentar as manhãs de agosto enquanto eu gravava aqui na Regi. Inês, como é que te sentes a trabalhar na Renascença? Olha, estou muito feliz, é muito bom estar aqui, já estou aqui há 1 ano e há uns meses e de facto já é casa, o edifício é o mesmo. Eu tive mais de 6 anos na Mega e só mudei literalmente a cor do estúdio, mas também mudei de pessoas com quem trabalho todos os dias, que são maravilhosas comigo e eu sou muito feliz aqui. Qual foi o dia ou momento mais marcante ao longo da tua carreira na Renascença? Seja um dia que tenhas-te partido a rir ou algum projeto que fizeste que sentiste o enorme orgulho. Não sei, um momento que quando tu pensas em tudo o que eu fiz na Renascença é aquela cena que vem de primeira à memória. Olha, trabalhar na rádio é uma vida muito de rotina, não é? E claro que depois fica na memória quando sais da rotina, como por exemplo a ação do 3 por Todos, que é feita com as 3 da manhã, que envolve toda a equipa, é um desses momentos, seja o do ano passado, seja o deste ano, mas agora mais recentemente, já que falas em rir, desde que faço o programa com o Daniel Leitão, que é de facto muito bom e já há muito tempo não me divertia tanto a fazer rádio e é muito fixe ter um colega e amigo como ele.
Qual é que é o teu episódio favorito do Seja o que Deus quiser? Já tenho alguns. Não sei, ele é bom naquilo que faz, portanto todos são bons. Ok. E qual é que foi a pessoa que mais gostaste de entrevistar ou falar ao longo do tempo aqui na Renascença? Olha, eu já entrevistei de facto muitas pessoas na Mega e entretanto também na televisão, aqui na Renascença também há assim várias, mas assim uma que me veio à cabeça foi durante as manhãs de agosto que tu falaste, foi a Carmelico, que é uma especialista em cuidados da pele, que eu gosto muito. Ela é muito boa influencer, é muito boa pessoa, é muito boa amiga e é uma especialista naquilo que fala, portanto vou dizer a Carmelico. Só para dizer que estamos com 2 minutos, é tranquilo, ok? Como é que tu te organizaste para apresentares o CC e para fazer rádio aqui na Renascença? Sendo que são funções que aplicam uma mudança drástica na forma de falar e de te comunicares com o público, por serem públicos completamente diferentes. Completamente diferentes. Tem graça falares nisso porque ainda recentemente a gravar um episódio do Curto Circuito eu consegui dizer para si que está lá em casa e não para ti que estás aí em casa, porque trocas entre o tu e o você, o tratamento do ouvinte para o telespectador. Portanto, às vezes precisas aqui de mudar o chip e às vezes pode correr bem ou mal. Tive aí um lapso, ainda me estou a ambientar, também a verdade é que estou há 1 mês e pouco no curto-circuito, mas está a ser uma experiência muito boa. De facto, os públicos são muito diferentes, como tu disseste, mas eu sou eu própria na mesma. E eu acho que isso é a mais-valia, que é a minha genuinidade e a minha forma de ser, a minha forma de trabalhar, a minha forma de estar com as pessoas é a mesma. Claro que na Renascença com mais alguns cuidados, na televisão com outros, mas acabo por ser eu própria, simplesmente adapto-me ao que estou a fazer. Fazes-te muito bem. E para terminar, tens algum conselho para mim a nível pessoal ou profissional? Olha, eu acho que o melhor conselho que te posso dar é dar sempre o máximo de ti em tudo aquilo que tu fazes e saber sempre o teu lugar e saberes como é que podes de facto ajudar e ser útil. E eu acho que isso é o melhor conselho que nós podemos levar para a nossa vida, seja profissional, seja pessoal. Termos muita noção de nós próprios enquanto pessoas e enquanto amigos e enquanto colegas. Portanto, um conselho que eu te possa dar é ser tu próprio e dá o teu máximo sempre naquilo que tu quiseres. Obrigado. Estou aqui com o Manuel, locutor da Renascença, que, embora não me tenha ajudado em nada em relação ao trabalho aqui, foi uma pessoa que sempre me transmitiu muita confiança e felicidade sempre que falava com ele. Além de ser sempre super engraçado e um bom profissional. Manuel, como é que te sentes a trabalhar na Renascença? Sinto-me lindamente. Trabalhar na Renascença é um sonho desde pequenino. Eu sempre quis trabalhar em rádio e trabalhar em particular na Renascença, que é uma rádio com que eu me identifico imenso, onde gosto de toda a gente que cá trabalha, gosto do projeto. É um sonho tornado realidade. E qual é que foi o dia ou o momento mais marcante ao longo da tua carreira aqui na Renascença? Olha, lembro-me de 2, assim de repente. Lembro-me da primeira vez que fui à antena, em que fui fazer com a Ana Galvão, ainda estava no estágio, um sketch escrito por mim, que foi um momento super marcante, porque de repente escrever um sketch e ir ao ar ainda no estágio foi muito marcante, foi brutal. E lembro-me da minha primeira reportagem aqui na Renascença, quando voltei como repórter, em que estava nervosíssimo, nunca tinha feito uma reportagem, para mais em direto, e depois, o chegar ao fim, pensei, isto correu bem, foi muito giro, diverti-me imenso. Foi um momento muito marcante e acho que nunca mais me esqueço. Isso é incrível. Qual foi a pessoa que mais gostaste de entrevistar ao longo do teu tempo aqui na Renascença? Já entrevistei tanta gente. Gostei muito de conversar com o Luís Trigacheiro, foi uma entrevista muito engraçada. Gostei de conhecer o Pedro Sampaio, o Carlão, tanta gente. Acho que não consigo distinguir-te um. Ok. E para terminar, tens algum conselho para mim a nível profissional ou pessoal? Tenho. Continua sempre a tentar, não desistas e as coisas vão acabar por chegar. Ok, obrigado. Estou aqui com o João Duarte, que me ajudou imenso também no início a entender e a conhecer um pouco mais de áudio e sobre os estúdios e como funciona o background da rádio. João, como é que te sentes a trabalhar na Renascença? Sinto-me bem, João Ludovino. Eu gosto bastante de saber como é que as coisas funcionam por trás, ou seja, o backstage, a produção, tudo o que tem a ver com a preparação dos programas antes de ir para o ar. E gostas de participar, não é? E fazer... Claro, óbvio. Ótimo, essa é a minha função. Óbvio, ainda bem. E qual é que foi o dia ou o momento mais marcante ao longo da tua carreira na Renascença? Tipo, um dia que te tenhas partido a rir ou algum projeto que fizeste que sentiste muito orgulho? Tipo, um momento que, tipo, sei lá, e o melhor momento da minha vida na Renascença é este, primeira memória. Há vários, mas o mais gratificante de todos foi a terceira edição do 3x Todo, uma iniciativa solidária da Renascença, que foi a favor, ou seja,
a iniciativa solidária revertia todos os lucros para a PAV. Foi uma campanha para alertarmos para a violência contra as mulheres. Passado. Sim, e para fazer com que o próprio Parlamento tentasse revogar a lei. Okay. E foi muito gratificante fazer parte, ou seja, foram testemunhos muito intensos e foram 3 dias sem parar. Este ano já fizemos outra vez, mas sim, mas é incrível. Desta vez não estou cá, mas eu lembro-me também, foi sem parar aqui para os editores de vídeo, participei muito. Exatamente. Foi incrível. De todos os convidados que já conheceste, porque passam aqui, né, e que já gravaste o som deles, ao longo do teu tempo aqui na Renascença, qual é que foi aquilo que tu mais gostaste de conhecer? Porque de certeza que houve algum que passou que, meu Deus, este aqui está aqui. Tá. Não há ninguém que eu não tenha gostado de conhecer. Ou seja, obviamente que as pessoas que eu mais gostei de conhecer são aquelas que me dizem alguma coisa. Ou seja, músicos que eu gosto da música, tipo, músicos que eu gosto muito da Mafalda Veiga porque cresci a ouvir e já preparei entrevistas para ela umas 15 vezes ao longo da carreira. Gosto muito. Outro privilégio a trabalhar na rádio é, por exemplo, fazermos parte do Rock in Rio desde que veio a Portugal, já são 20 anos todas as edições, e é muito gratificante também fazer os programas ao vivo no festival. Ok. E para terminar, tens algum conselho para mim, a nível pessoal ou profissional? Ou ambos, como quiseres? Se não tiveres, a gente corta. É tranquilo, estou a falar a sério. Eu profissional, ou seja, acho que tens que dedicar mais. Eu não sei se tu estás interessado em seguir este caminho ou isso. E pessoalmente, eu acho que, pronto, é aquelas questões que falámos. És muito novo e há algumas questões interpessoais que, ou seja, o que se faz na rua não se faz no local de trabalho, o que se faz no local de trabalho não se faz na rua. Pronto, mas é isso. Acho que tens muito tempo para aprender. Claro que sim. Bem, foi rápido. Muito obrigado. Sim. Bem, meus amigos, eu agradeço imenso a todos aqueles que participaram neste vídeo e que me ensinaram praticamente tudo o que eu sei de edição, de vídeo e marketing. Obrigado pelos momentos, pelas dicas, pelas críticas e elogios e principalmente obrigado pela paciência e pelo respeito. Eu nunca vou vos esquecer. E este vídeo é a minha dedicatória para todos vocês. Portanto, Catarina, André, Fábio, Carlos, Ricardo, Beatrizes, João, Dina, Paulo, Inês, Manuel, Sónia e a todos vocês que trabalham e que fazem parte da equipa da Renascença, o meu maior obrigado. Vocês são o principal motivo do porquê que a Rádio Renascença marcou. Isto tem muita coisa mesmo. Pronto, é tranquilo. Tá.